Seja bem-vindo ou bem-vinda de volta, e hoje nós vamos falar sobre a interface do PowerPoint. E aí vamos começar clicando aqui em apresentação em branco. E aqui na interface o que a gente tem que entender é que ela é uma estrutura visual e bem organizada e tem ferramentas que serão apresentadas aos usuários. Na nossa interface nós temos alguns elementos interessantes para aprender. Então, por exemplo, a faixa de opções é um deles. Ela é composta por guias, então nós temos a guia arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, transições, animações, apresentação de slide, gravar, revisão, exibir e ajuda. Neste exato momento nós temos a guia página inicial e dentro da guia página inicial nós temos os respectivos grupos. Área de transferência, slides, fonte, parágrafo, desenho, editando, voz e suplementos. Dentro de cada grupo desse aí, nós temos um conjunto de comandos ou ferramentas. Dentro do grupo editando, nós temos o comando localizar, substituir e selecionar. Alguns grupos, como desenho, parágrafo, fonte e área de transferência, terão uma seta na diagonal. Essa seta na diagonal, se você clicar nela, ela vai abrir uma caixa de diálogo com comandos a mais do que os que estão sendo mostrados aqui no grupo, tá? Então, tudo isso aqui forma a minha faixa de opções, que é um elemento importante para você aprender. A nossa faixa de opções ela pode ser personalizada, então eu posso ocultar ela, eu posso fazer com que ela oculte os meus grupos e comandos para que eu consiga ganhar mais espaço para trabalhar com a minha apresentação. Então, como que a gente pode fazer isso? Se você observar, ao lado esquerdo do comando de minimizar a janela, nós temos um outro comando. E esse comando se chama opções de exibição da faixa de opções. Eu vou clicar nele e ele vai me trazer três opções. A primeira, você vai ocultar totalmente e automaticamente a sua faixa de opções. Eu vou clicar nela e vamos verificar como a nossa interface vai se comportar. Vai se comportar dessa forma. Eu tenho muito mais espaço para mim trabalhar, porém a minha faixa, como eu já falei, fica oculta. Para que eu possa acessá-la, eu tenho que clicar com o mouse no topo da janela e aí ela vai aparecer para mim para que eu possa selecionar algum comando. Só que quando eu clicar novamente no slide, a minha faixa vai ficar oculta novamente. Vou clicar aqui e vamos acessar a segunda opção de exibição. Vou clicar aqui no mesmo comando de antes e nós temos a segunda opção. A segunda opção ele vai fazer basicamente ele mantém as guias sendo mostradas e oculta os grupos e comandos. Vou clicar aqui, ele condensa a nossa faixa de opções. Então, quando eu quiser acessar um determinado comando, eu clico na guia e clico naquele comando. Porém, quando eu clicar no slide, eles voltam a ficar ocultos. Vou clicar aqui novamente e, por padrão, quando você instala os aplicativos do Microsoft, você já tem essa opção aqui selecionada, mostrar guias e comandos, certo? Outro elemento aqui dentro da interface do PowerPoint que a gente tem que entender e que ajuda demais quando nós estamos trabalhando aqui é a nossa barra de ferramentas de acesso rápido, que ela se encontra ali acima da faixa de opção. Ela já vem com alguns comandos aqui
ativados, né? Mas nós podemos utilizar os comandos da nossa preferência, ou que mais nós utilizamos quando nós estamos trabalhando com o PowerPoint, porque ele vai facilitar o acesso a esse comando. A gente pode ainda colocar comandos nessa barra de ferramentas. Você clica nesse menu suspenso, você vai observar que nós já temos alguns comandos ativos, que eles estão marcados como o salvar automaticamente, já está marcado, já está na barra, o salvar, o desfazer e o refazer. Basicamente esses comandos são os comandos que vêm selecionados. Mas nós temos outros comandos aqui. Então, imagine que você trabalha com impressão de slides. Ou seja, você imprime muitos slides. Então, já tem um comando aqui, ó, impressão rápida. Clique nele. Ele vai ser adicionado à sua barra de ferramentas de acesso rápido. E quando você precisar imprimir um slide, você já vai conseguir acessar ele de forma rápida. Certo? Nós podemos também retirar o comando que nós colocamos nela. Então, por exemplo, eu coloquei o comando impressão rápida, basta eu clicar nela que vai desmarcar. Se eu quiser tirar o comando salvar automaticamente, basta eu clicar nela que vai desmarcar e vai ser removido da barra de ferramentas. Então vamos remover esse comando e ele desapareceu dali. É interessante a gente perceber que a gente também pode personalizar a nossa barra de ferramentas, clicando nesse menu aqui suspenso. Neste exato momento, ela está na nossa barra de título, que fica acima da faixa de opções. Mas se eu quiser colocar ela abaixo da faixa de opções, ou seja, depois dos grupos das minhas guias, eu posso clicar aqui, ó. E agora, a minha barra de ferramenta de acesso rápido veio para baixo dos grupos da guia. Certo? Eu posso adicionar um comando que eu utilizo bastante na minha barra de ferramentas, como eu já falei para vocês. Mas pode ser qualquer comando de qualquer guia. Então, por exemplo, nós estamos na nossa guia página inicial e tem esse comando aqui, ó, novo slide. Esse comando permite eu criar um novo slide, como o próprio nome já autodescreve, né? O comando. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar essa primeira opção, que é para adicionar a minha barra de ferramentas. Quando eu clicar, o comando já estará aqui na minha barra de ferramentas de acesso rápido. Imagine que agora eu estou acessando a minha guia animações e que neste exato momento eu vou precisar adicionar um slide novo na minha apresentação. Como eu já tenho o comando novo slide na minha barra de ferramentas, eu não preciso mais acessar a minha página inicial para poder adicionar esse comando. Então eu venho diretamente aqui, ó. Ele vai mostrar os layouts de slide. Eu vou clicar em algum e ele já adiciona diretamente para mim, sem precisar que eu saia da minha guia atual. Se não tivesse esse comando aqui, eu teria que vir aqui na página inicial, ou seja, teria que sair da minha guia animações, vir para a página inicial e depois adicionar um novo slide, ok? E você pode remover esse comando que você adicionou na sua barra de ferramentas, clicando com o botão direito em cima dele e clicando em remover. Geralmente a gente utiliza essa barra de ferramentas acima da faixa de opções. Então você pode clicar aqui e pode selecionar a opção mostrar acima da faixa de opções, que geralmente é o padrão que você utiliza, tá? Ainda assim, na interface, a gente pode aprender sobre um recurso interessante que seria a barra de pesquisa. A barra de pesquisa, ela vai permitir você pesquisar um comando na qual você lembra o nome, mas não lembra em qual guia achar esse comando.
fazendo assim que você acesse o comando de forma rápida. Então, por exemplo, se você quiser inserir imagens, você vai digitar aqui, ó, inserir imagens. Ele vai trazer um resultado interessante para mim. Ele vai trazer o comando que eu estou pesquisando. Aqui, se eu clicar nessa opção, basicamente o que ele vai fazer é procurar pela frase inserir imagens nos meus slides. E se ele achar, eu posso até substituir. Aqui ele vai trazer alguma dúvida referente à palavra que eu pesquisei, como por exemplo, inserir uma imagem no PowerPoint, inserir imagens, ícones e muito mais no Microsoft 365. Se você clicar em um desses aqui, ele vai te trazer um artigo de suporte da Microsoft explicando, por exemplo, se eu clicar nesse primeiro, como eu consigo inserir uma imagem no PowerPoint. E nessa última aqui, nós conseguimos ver que ele vai pesquisar um conceito de inserir imagens e vai trazer imagens referente a esse termo pesquisado. Ainda assim, a gente consegue pesquisar uma apresentação aqui na barra de ferramenta, na barra de pesquisa. Então é uma ferramenta muito poderosa para que a gente consiga aí aprender muito, né? Além de pesquisar o comando, ainda você consegue aprender algumas coisas. E por último, na parte inferior do programa, nós encontramos a barra de status, é onde nós teremos informações sobre o nosso slide, quantidade de página, qual é o idioma também do meu programa, posso fazer anotações, posso mudar o modo de visualização e posso ali mexer na configuração de zoom, ok? Então espero que todos tenham gostado e que tenham entendido.